Olá pessoal, terceiro dia da nossa oficina aqui no MAUC, né? Pelo MAUC, comemorando os 60 anos, pessoal, exatamente. E nós estamos falando de quê? Estamos falando de pintura a óleo, iniciação à pintura a óleo. Gente, isso aqui é uma introdução, né? A pintura a óleo é uma oficina não muito longa, né? São 6 dias. Muitas coisas nós estamos aprendendo. Então não é um curso, gente, que vocês vão aprender tudo, não. Isso é com o tempo, né? Vocês são artistas aí, iniciantes, tá? Então vocês têm que desenvolver muitas técnicas ainda, né? A gente tá dando aqui todas assim as pinceladas, o norte, né? O caminho das pedras, tá bom? Então, com Dani Souza, você irá aqui aprender mais algumas coisas, algumas dicas, conselhos, experiências e algumas coisas práticas também, né? Sobre a pintura a óleo. Hoje nós vamos falar sobre a importância do desenho na pintura artística. O que é desenho, pessoal? Desenho é algo que já vem de muito tempo. Há muito tempo, os homens, ainda nas cavernas, eles começaram a desenhar e a fazer pinturas rupestres, que são pinturas, eu vou botar uma foto aqui para vocês observarem, ou aqui, né? Ou aqui, gente, vai passar aí uma foto, uma imagem de figuras aí que representam, né, a arte rupestre, que são imagens que são datadas de muitos e muitos anos, tá? Assim, mesmo, antes mesmo do homem se entender como um intelectual, como a razão aí, como na época da Renascença, não tem nada a ver, gente. Realmente foi quando o homem ainda caçava, né, que ele ainda fazia esse tipo de coisa bem primata, ainda de caçar, de viver assim na mata, que não tinha nada ainda de modernidade, era tudo muito primata. O homem ia nas cavernas e sentia a necessidade de fazer seus desenhos. Muitos deles com intuito religioso, sim, gente, com uma sensação de que quando eles colocavam aquelas imagens, algo era representando o dia a dia deles, né, do que eles tinham vivido, ou alguma representação de um animal. Há quem diga, como eu falei, no sentido espiritual, que eles capturavam a alma do animal quando eles colocavam essas pinturas, ou até mesmo se tatuavam, se pintavam também, né? Então, assim, tem muito isso, né? Os nativos ou os homens primatas da caverna, estudiosos aí da arqueologia, viu realmente que os primatas, que essas figuras rupestres, elas eram feitas o quê? Com raízes de plantas, às vezes a árvore mesmo ali, né, o tronco da árvore, que saía ali tintas naturais, sementes, e eles pegavam e colocavam na terra, às vezes em pedras, colocavam também nas paredes dessas cavernas. E aí tem-se até hoje. No Brasil também temos, tá? Essas imagens e essas figuras desenhadas já aí em alguns locais. Passado o tempo, o homem foi evoluindo, né? E sentiu mais necessidade de se expressar através do desenho, né? E aí o desenho tomou formas muito mais no sentido de trabalho mesmo, de projeto, na arquitetura, na escultura e na pintura. Só que naquela época ali na Renascença, a pintura ela tinha uma outra conotação do que ela tem hoje na modernidade. Então o desenho também, gente, o desenho ele era muitas vezes, muitos pintores, como por exemplo, vou dizer aqui, Leonardo da Vinci, ele era realmente uma pessoa, um artista, um gênio, um arquiteto, que seja. Ele era uma pessoa, né, um ser que tinha esses talentos, e ele estudava muita coisa, gente, muita coisa diversa. E uma delas era desenhar. Desenhava muito bem, além de pintar, claro, mas desenhava muito bem. Então suas pinturas ficavam muito bonitas, muito bem desenhadas. Ele estudava o desenho mais profundamente, né? Na perspectiva, né? Não só Leonardo, mas vários outros ali na Renascença, Rafael e outros, que quando surgiu ali a perspectiva, né, no desenho,
que a gente pode ver realmente já um estudo mais profundo, com pontos de fuga. Vou mostrar alguns também desenhos passando aí, tá? Claro que já são mais para pinturas, mas a gente encontra, né, muitos nos livros sobre desenho, sobre as pinturas da Renascença, todo esse estudo que eles faziam sobre o desenho, tá? Puxar linhas, né? Já achar o ponto de fuga ou vários pontos de fuga, e dali eles traçavam seus desenhos bem já mais na terceira dimensão. É possível desenhar sem ser assim com perspectiva, com tanta técnica? Claro que sim, gente, claro que sim. Não é necessário você desenhar, né, super bem, tecnicamente, assim como Leonardo e outros pintores, para se fazer um desenho na sua tela. Você pode fazer observação bastante, porque sempre o desenho, né, ele vem sim através da observação, primeiramente. Tudo surge da observação. Você faz um desenho simplório, não precisa ser com tanta técnica, mas tentando realmente enquadrar da forma certa, né? A questão, muitas vezes, dos ângulos, da cabeça, do olhar, mas eu sei, né, que há técnicas profundas, assim, do desenho, para se fazer rostos, para se fazer perspectiva com paisagem. Então, o ideal, gente, para quem pinta, é desenhar bem, tá? É desenvolver esse desenho com, assim, digamos, à medida que você vai pintando, você vai estudando desenho. Pague um curso se for necessário, procure na internet professores também que ensinam gratuitamente aí no YouTube, tem muitas dicas, gente, tem livros. Sim, tem a parte teórica e tem a parte, né, prática. E essa parte prática, a maioria das vezes a gente tem sim que pagar professores, mentores aí, né, que já se desenvolveram no desenho e conseguem passar todo esse conteúdo, toda essa experiência, né, de luz e sombra, porque todo desenho, além das posições, dos ângulos, dessa coisa da perspectiva, do ponto de fuga, né, você também trabalha sombra e luz, tá? Muito mesmo, gente. Muitas vezes um desenho ele não fica tão legal, principalmente artisticamente falando, se ele não estiver bem sombreado. Antes da gente entrar, gente, no desenho, propriamente dito assim, as dicas que eu vou falar, né? E como é que eu pinto, porque eu não sou expert no desenho, mas eu pinto e gosto muito das minhas pinturas atualmente. Vou mostrar até umas que estão aqui atrás, gente. Eu vou mostrar pra vocês o meu processo construtivo, né? Da composição do meu desenho, o que eu faço na tela para conseguir passar o meu desenho, aquilo que eu imaginei, aquilo que eu idealizei para a tela, ok, gente? Eu vou falar isso no final. Mas antes eu queria ler um pouco e dar algumas dicas mais teóricas para vocês sobre como desenhar, os materiais, né, necessários, e também vou dar uma lida aqui no que é desenho, tá? Para vocês ficarem com isso aí bem na mente de vocês, essa parte mais romântica, né, do desenho, que é a teoria, que é a idealização. Então vamos lá. Vou ler para vocês e vou colocar aqui escrito o que foi que esse autor falou, tá? Eu não consigo falar o nome corretamente, mas vai ficar aqui. Então, o nome é Philip Hallowell. No livro intitulado A Mão Livre, a linguagem do desenho, ele define o desenho como a interpretação de qualquer realidade visual, emocional, intelectual, através da representação gráfica, ok? Então, ele está falando que o desenho viabiliza a materialização de uma determinada ideia. Ele está falando aqui, o Philip, que nós trazemos isso de algum lugar. A materialização das nossas ideias, das nossas percepções, né, de algo que também pode ser emocional, a gente traz para tela, né, ou para o papel, para o desenho, gente, para o desenho. Então, assim, ele tá falando aqui não só de desenho artístico, né, pode ser também outros tipos de desenho, tá? Mas vamos ater-se aqui, né, na nossa desenho artístico, porque a gente vai fazer tela, né? Pintura a óleo. Então, a gente imagina primeiro, né? Coloca isso aqui, ó, né? Assim, coloca a nossa carga emocional muitas vezes,
porque o artista, ele tem que ter também essa carga emocional, né? Essa coisa que a gente imagina, mas que às vezes a gente quer colocar um sentimento na pintura, no desenho, expressar algo, e aí a gente coloca no desenho essa materialização. Tá? Então assim, gente, é tudo muito, né, a arte, ela é muito subjetiva, mas às vezes ela exprime realmente coisas bem culturais, ela exprime aquilo que o artista está passando, né? Então o desenho, claro que é o começo de tudo, você tem que trazer isso no teu desenho, mesmo que ele seja, vamos supor, um desenho abstrato, tá? Se o desenho for um desenho abstrato, com linhas, né, com alguma coisa, algumas curvas, ele traz essa carga emocional também, tá? Kandinsky, né, que foi um grande gênio aí da pintura, ele foi considerado o pioneiro, né, do abstracionismo. E Kandinsky trazia em suas pinturas praticamente desenhos, né, com linhas, curvas, algumas notas musicais no começo, porque a música influenciou muito esse artista. Então, assim, os desenhos abstratos de Kandinsky eram muito, assim, geométricos, mais no sentido, assim, da linha, da curva, do ponto, né? Então, assim, Kandinsky, ele foi o pioneiro do abstracionismo considerado, e ele já trazia essa carga aí de linhas, mas com certeza, gente, tinha muito a ver com a música. O sentimento da música ele expressava através dessas linhas, dessas curvas, né? Então, no desenho, a gente já traz isso daí. Bom, uma observação, como eu falei, que antigamente o desenho, ele era tinha outro foco, né? Ele era muito mais expresso na arquitetura, na escultura, em outras escolas, claro que na pintura, mas de outra maneira. Ele tinha um foco muito mais profissional, no sentido do fim. Hoje, o desenho artístico mudou muito, gente, porque na modernidade, no modernismo, ou na pintura contemporânea mesmo, vamos dizer, nem pintura, no desenho contemporâneo, por que não falar assim? O desenho atualmente, ele é muito artístico, né? Então você vê, e diversas vezes, pessoas desenhando apenas com um giz pastel, com um lápis de cor mesmo, ou grafite, de forma que ela desenha artisticamente. Não é um desenho simplesmente um esboço, é um desenho bem artístico que chega a se tornar uma pintura, né? De tão bem desenhado, de tão bem construído, com sombra, com luz, com escala tonal. Então, assim, gente, é muito realmente importante. Se você for fazer somente desenhos artísticos, então você tem que treinar muito e fazer, sim, muitos cursos ou técnicas, estudar, tá? Estudar bastante sobre desenho. No nosso caso, a gente vai se ater agora, né, a um desenho não muito ainda... a gente não vai fazer um desenho ainda tão técnico, porque é tudo começo, tá? Quem tá começando é como se fosse assim, a gente vai se virar, tá? Esse é o jeito, a gente vai se virar. A gente vai fazer os nossos desenhos e vai se virar para pintar e transformar esse desenho, que vai ser, às vezes, muitas vezes chapado, sem sombra, sem luz, sem muita escala tonal, ou 3D, né? Mas a gente vai se virar para pintar esse desenho e transformar em algo que a gente goste, queira expressar algo, né? Pelo menos assim, para começar, tá bom, gente? Vamos lá. Agora, pessoal, nós vamos falar um pouquinho, umas partes assim, umas dicas mais práticas, tá? Para se desenhar e começar a treinar o desenho, eu vou falar aqui que eu treino em papel sulfite mesmo, e quando eu quero fazer um desenho mais artístico, eu comprei aquele papel de aquarela que vocês sabem que a gente está pintando, também serve para fazer alguns desenhos com grafite, com lápis de cor, entendeu? Então é assim que eu tô treinando. Mas se você vai fazer algo muito artístico, existem diversos papéis aí no mercado. Quanto maior a gramatura, quanto mais, né, mais liso o papel, serve para uma coisa. Depende muito das finalidades. Se ele for muito liso, ele serve para algum determinado tipo de desenho. Se você for trabalhar com carvão, de repente, ele tem que ter uma certa gramatura, por conta do pó, né, da gramatura por conta do pó do carvão, a gramatura preenche, né, aquilo ali, então é melhor, entendeu? Então existem técnicas e os materiais apropriados. Aí existem também no mercado, claro, além do carvão, são os lápis, né? Os lápis pra gente fazer nosso desenho na tela.
Eu uso o meu lápis 6B no geral, tá? Eu pego o lápis 6B e faço meus desenhos básicos no papel e às vezes passo até para tela com ele. Apesar que B no lápis quer dizer mais maciez, mole, né? Mais mole o lápis ele é mais macio, gente. Quando tem um H, significa que ele é mais duro, tá? O lápis duro, ele é bom para outros tipos de desenho, um desenho mais de arquitetura, né? Um desenho arquitetônico, com linhas, porque ele realmente marca mais o papel. Mas as linhas, mais os desenhos artísticos, como a gente faz aí pra tela, que a gente nem quer que saia muito na tela, né, o grafite, que fique ali marcado, às vezes é melhor usar até carvão, porque o carvão sai mais, né, o carvão, ele, além de você fazer, ele também sai o pozinho, ele não se mistura com a tinta se você quiser que ele saia. Mas, eu não gosto, por quê? Porque eu não gosto que o meu desenho se perca, porque eu me perco totalmente. Então eu prefiro com o lápis. Se você não quiser fazer com lápis 6B, faça apenas com B. Mas, se você tiver o 6B apenas, você vai fazer clarinho na tela. Não faça muito forte o desenho, tá? Então, lápis H é lápis duro. Se tiver HB, ele já é mais macio. Se for H, quanto maior a numeração dele, mais duro ele é. Então, H, aí 2H, né, 3H, até o 9H, se eu não me engano, é duríssimo, é um lápis duríssimo. Então, quanto maior esse número do B, ele também mais macio ele é. Então, 2B é macio, mas o 6B ainda é mais, o 8B ainda é mais macio e torna-se também mais escuro. Então, na escala tonal, vou mostrar aí uma escala tonal. Pode ser feito com carvão ou com lápis, essas escalas tonais. Porém, o carvão, ele é bem escuro. E, no geral, o carvão, ele vem soltinho, assim, né? Um tubinho. Mas também temos o lápis carvão, gente. Temos lápis carvão. Mas o lápis carvão, eu nunca usei. Eu uso o carvão comum mesmo, né? Na tela, às vezes, ou no papel. Se eu quero fazer algo mais artístico, que eu vou colocar um desenho meu, da Mona Lisa, da minha percepção da Mona Lisa, que não ficou a Mona Lisa de Leonardo, ficou outra Mona Lisa, mas foi totalmente autoral e da minha visão que eu fui tendo da Mona Lisa, eu fui fazendo o meu desenho, tá, gente? Eu fiz com lápis e carvão. Lápis 6B. Então, eu percebi que o lápis tem brilho, né? Tem brilho por ele ter mais óleo, acho que na composição. O carvão não tem brilho. Quando você tira foto, você tem que tirar a luz para poder ficar bom, assim como essa foto que eu coloquei aí para vocês. Porque o carvão realmente escurece bem, né, os traços, mas o lápis, mesmo assim, ele fica com um certo brilho devido à oleosidade, né, do material, ok? Mas você pode trabalhar com os dois. Eu já fiz também desenho com lápis de cor. Eu gostei de desenhar artisticamente com lápis de cor, amei, vou fazer muito mais trabalhos com ele, mas o que eu noto é que ele é mais duro, gente. Ele não é como um lápis 6B macio ali, que você trabalha, ou um carvão. Ele é bem duro, então você tem que saber trabalhar, fazer as misturas, tenha mais técnica, entendeu? Também. Cada material tem sua técnica, né? Então, assim, você pode estar experimentando várias coisas. Como eu falei, tudo no desenho artístico, hoje em dia contemporâneo, você pode estar experimentando e você vai começar a ter uma técnica para aquilo, mas o desenho em si, a técnica de desenho é a mesma, sempre vai ser a mesma, né? Observação, perspectiva, maneiras corretas de colocar determinados elementos. Por exemplo, se você vai fazer um rosto, você tem que saber fazer esse rosto, por exemplo, a posição dele, se a cabeça tá assim, se a cabeça está virada, se ela está se ela tá inclinada e lateralizada. Então, assim, tudo isso é treino, né? Tudo isso é observação e tem sim muitas técnicas, tá? Como você faz um desenho, Dani, na tela, assim como você começou, né, a fazer esses desenhos sem muita técnica e pintá-los. Vou pegar aqui uma tela e vou explicar para vocês como é que eu faço. Oi, gente, olha aqui, pronto. Essa tela que eu pintei a óleo, completamente a óleo. Eu pintei já com acrílica também, mas eu pinto mais a óleo e gosto mais do óleo. Então, gente,
Só tem um problema, ela demora muito a secar, como vocês viram, então passou mais ou menos umas 2 semanas para essa tela secar. Foi bem difícil secar ao toque. Claro que ela ainda tá nesse processo de secagem. As laterais dela ainda não pintei, gente, porque eu ainda vou fazer isso. Tava esperando passar um tempo. Aí, o que eu faço? Vou falar pra vocês sobre essa tela. Dani, como foi que você fez esse desenho? Ó. Tá vendo? Gente, eu faço o seguinte. Eu pego fotografias de fotógrafos ou de alguém, ou mesmo imagens, né, na internet que tem, se tiver referência, se tiver alguém que foi o dono, o autor daquela foto, eu tenho que citar nas minhas obras, né, de alguma forma eu tenho que citar aquele fotógrafo. Eu peguei muitas referências para fazê-la, né, para fazer essa mulher, e eu peguei referências de sem direitos autorais. Eu fui naquelas fotos que existem por aí, aqueles sites que não tem direitos autorais, e peguei a foto gratuitamente e pintei. Só que antes de eu fazer o desenho, copiar a foto e tal qual, eu criei na minha mente outras coisas, outros elementos. O que eu fiz, gente? As mãos dela não eram assim, essas mãos abraçadas, eu peguei várias referências de mãos de mulheres assim se abraçando, tá? E imaginei também seios, né, de mulheres negras, né? Imaginei, peguei também várias e montei a minha foto, né? A minha foto. Montei ou fui desenhando. Eu peguei um papel, desenhei primeiro a mulher que eu não tinha direitos autorais. Acrescentei esses elementos porque a mão dela não era assim, a mão dela tava, acho que abaixada para baixo. E aí eu peguei outras referências e montei, né? Desenhei no papel. Não tão bem, não desenhei tão bem, um desenho tão artístico, gente, mas eu tinha as fotos, né, de cada elemento. O fundo eu criei, claro, gente, esse fundo, né, foi uma criação minha, eu queria assim. As cores, aí já foi estudo de harmonização de cores, que é os laranjas com vermelhos e amarelos. Eu achei que combina com a pele negra, né? E o branco no cabelo. Então isso foi estudo meu mesmo, pessoal, que eu gosto de cor, mas eu gosto de combinar, harmonizar, né? Pra ver se como fica. Eu gostei. E aí quando eu fiz o desenho, né? O desenho foi todo assim. Pesquisei mãos, né? Só as mãos de mulheres se abraçando, as mãos mesmo, que eu digo, não é o abraço, são as mãos. Pra eu verificar como é que era a sombra, ó, como é que é a sombra de mãos. Porque mão não é fácil de fazer, nem de desenhar, gente, ó. A mão tá aqui, peraí, gente, aqui tá difícil, viu? Enquadrar aqui. Ó, as mãos não são fáceis de fazer, porque nem a mão da gente, né, assim, a gente olhando mesmo, às vezes é difícil. Tem a sombra, a luz, tudo isso que você estuda. Embora eu não queria que ficasse uma pintura tão realista, gente, porque eu ainda não tenho muita paciência pro realismo total, aquele hiperrealismo, ainda não tenho isso. Mas talvez em retratos que eu for fazer aí, que eu vou começar fazendo os retratos de pessoas e né? Aí eu vou buscar o realismo, mas assim, é uma obra autoral, tá vendo? Não precisa ter tanto realismo se eu não quiser, você não é obrigado a fazer nada realista. Você pode pesquisar muito e fazer coisas menos realistas também. Aí se você observar, tem muita pintura bonita sem ser realista, com cores, com espátula, né? De outras formas. E também nem tão figurativas, né? Não precisa ser figurativa. O que é uma pintura figurativa, um desenho figurativo? É uma figura. É algo que não é abstrato, que você identifica. E aqui é um figurativo, né? Então, desenho foi assim. Aí eu desenhei, depois que eu compus isso aí na minha mente, passei para um papel assim, papel sulfite, A4, pequeno. Eu coloco, tá? Eu coloco num retroprojetor esse desenho pequeno. Tiro uma foto desse desenho pequeno. Tá aqui, vou botar o desenho que eu passei. Vou botar o desenho, gente, que eu passei, né? O desenho, que eu acho que eu desenhei digital.
Passei pro digital, foi isso. Eu passei pro desenho digital, que também você pode fazer isso. E botei no retroprojetor o desenho. Eu vou procurar o desenho, vou passar agora aqui do lado. E aí eu projetei no meu retroprojetorzinho que eu comprei, pequeno, um projetor só pra pintar e desenhar. E aí eu coloquei. Dani, só tem esse jeito de desenhar, de criar. Criar, gente, sim, criar você cria na mente, pesquisando, se inspirando, né? Você pode se inspirar em artistas diversos, não copie, tá? A gente não pode copiar artista nenhum. Você pode se inspirar, a não ser que você copie e diga que tá copiando mesmo, tá? Que foi uma releitura daquele artista. E geralmente você faz releituras assim, iguais, cópias de artistas antigos. Porque se você fizer agora e o artista estiver vivo, ele vai ficar chateado, porque você nem citou muitas vezes e copiou algo dele. E ele tem o direito autoral dele. Então não faça cópia, faça a sua criação. Todas as minhas pinturas eu fiz autoral. Eu ainda não fiz releitura, cópias, eu não fiz, gente. Todas elas foram autorais. Eu criei dessa forma, desenhei e pintei, tá bom? Vou mostrar uma outra ali que tá bem facinho, tá bem mulher, da mesma coleção, é uma coleção isso aqui que eu pintei. Também uma criação minha, totalmente autoral, nada de cópia de ninguém, tá? Foi a obra Autoestima, tem uma história essa obra, passem lá no meu Instagram, vocês vão ver a história toda completa e as cores todas, ó, estudadas, né? Harmonização de cores, luz, aquela história lá da aula passada. E tem um significado, o pink, né? A cor pink, pra mim, como artista, é muito significativa, porque pra mim indica feminilidade, toda essa coisa da alegria da mulher, da autoestima, pra mim é isso, o rosa, o pink, rosa. Então, por isso predominou bem, né? A borboleta rosa também. E aí, gente, o desenho, como foi, Dani? A mesma coisa. Pesquisa de mulheres plus size. Muita pesquisa, não só uma, várias. Ah, Dani, aí tu achou algo exato? Não, não achei. Eu achei vários tipos de mulheres, vários tipos de corpos, até assim, de costas nus, mas não desse jeito. Aí pesquiso a mão, pesquiso rostos, posições, né? Tudo, tom de pele, e aí vai, gente, vai construindo, tá? Não pode fazer nada copiado de ninguém. E se for uma foto de uma pessoa exatamente assim, que seja, que fique num realismo tão realista, você tem que dizer, né, que foi uma foto do fotógrafo e tal, não. Mas nesse caso não foi, foi realmente estudos, muitos de fotografia sim, mas não só a foto, né, foi uma coisa assim, criada. Você pesquisa várias fotos, várias mulheres, vários tipos de cabelo, vários tipos de mãos, vários tipos de corpos. E você desenha, tá? Num papel e joga no projetor. Ou, Dani, se a tela for pequena assim como essa, você pode pegar um papel carbono, desenha no papel carbono, desenha no papel comum, bota o papel carbono aqui na tela e passa o risco para a tela, o risco do desenho que você fez no papel por cima do papel carbono e fica na tela em branco, sai o risco todinho, gente. Aí você vai ter que ficar observando as imagens, as fotos de mulheres e tentando fazer sombra, luz, cor na pintura, tá? Porque no desenho artístico, você não vai fazer um desenho artístico na tela, porque você precisa pintar, né? Porque se você fizer botar muito carvão, muita coisa no desenho, vai passar pra tinta, né? Vai sujar a tinta, então não dá. Então o que você faz são riscos, né? Os principais riscos, detalhes desse rosto, desse corpo, assim, as posições. Você não vai fazer os detalhes de sombra e luz, não, você faz a posição, tá bom? E aí, quando você faz isso, o que acontece? Vai ter que aprimorar na pintura. Se você desenha muito bem, já sombreia muito bem, toda escala tonal e tudo, artisticamente no papel, quando você vem treinar aqui, gente, na tinta, fica mais fácil, tá? Fica mais fácil de saber onde é que coloca sombra, luz, tudo certinho. A dificuldade maior vai ser trabalhar as cores, né? Que aí você vai treinar, como na aula passada, encontrar vários tons de pele, onde fica um tom de pele que combine, por exemplo, com essa parte de sombra e luz, né, ó.
Vocês estão percebendo, né? Então, o cabelo, você vai escolher as cores, vai trabalhar bem isso aí e vai conseguir pintar sim, gente, tá? Então, sobre desenho, a dica é treine. Treine, porque eu não dou aula de desenho, porque eu não sei ainda técnicas de desenho o suficiente para isso, né? Então, o que eu posso falar aqui para vocês foram todas essas dicas, esses conselhos, né? Sobre desenho, tudo que eu falei, algumas coisas aí que eu passei sobre os pintores, né, da antiguidade, essas imagens, vocês procurem no Google, tá? Se vocês querem se inspirar em artistas para desenhar, para pintar, nos antigos mestres como Picasso, como Renoir, como, vamos ver, Van Gogh, Leonardo da Vinci, esses mestres da pintura, né, que não estão mais entre nós, o que vocês vão fazer? Vocês procurem aí no Google Arts, coloquem no Google assim, Google Arts. Vai sair lá um monte de pintura e você vai colocar os nomes dos pintores que você quer procurar e você vai encontrar as pinturas maravilhosas e você vai dar um zoom nas pinturas e você vai ver os detalhes. Porque em alta resolução, porque as imagens, gente, lá no Google Arts é sempre em alta resolução. Sabe? Parece que você tá vendo pessoalmente a pintura, você vê até as pinceladas, né? Você vê até a marca do pincel que o pintor deixou na época. Você vê as misturas dos tons, você vê se até se a tela tá craquelada, é muito legal. Então, vai ter uma aula aí que a gente vai fazer, que eu vou falar, né? Que eu vou vir aqui só pra gente verificar as paletas dessas pinturas. A gente vai entrar no Google Arts, algumas pinturas, vamos pegar algumas pinturas aqui. Eu não sei se eu tenho como filmar isso assim, gente, mas eu acho que não vai dar pra entrar no Google Arts, porque eu não tenho como, não sei se eu consigo filmar da tela. Mas eu vou ver como é que eu faço isso na próxima aula, eu acho, não sei se já é na próxima. E a gente vai, se eu não conseguir entrar no Google Arts, a gente pega a pintura, eu coloco aqui do lado e a gente vai estudar a paleta, as principais cores envolvidas ali, tá? Nessas pinturas, para que vocês possam identificar, copiar para estudo, gente. Não é cópia, né? Cópia. É uma releitura para estudos, os mestres antigos, porque a gente aprende sim, pintando releituras, né? A gente aprende imitando esses artistas, tá? A gente pode pegar uma tela, né? Claro, de um grande mestre e tentar fazer parecido e vender até como releitura, mas não, você nunca vai assinar como se fosse ele. Você vai assinar com a sua assinatura e vai vender, né? Como se fosse sua, mas vai sabendo que foi uma releitura de alguém, tá? Então você não copia assim e sai falando que foi uma criação sua, não. Não é uma obra autoral, gente, é uma releitura de Monet, é uma releitura de Renoir, é uma releitura de Van Gogh, né? Você fala, tá? Ah, mas se tiver mudado muita coisa, só ficou parecido algumas, continua sendo releitura, às vezes, dependendo do caso, né? Mas o inspiração, às vezes eu falo assim, me inspirei em Van Gogh, né? Me inspirei para fazer essa tela, porque mudou totalmente, né? Mas a inspiração foi ele, aí eu digo, né, as minhas pinceladas, as cores. Então a gente vai estudar essas paletas, né, em algum momento. Mas por hoje vocês vão ficar aí com o desenho. Procurem os materiais como carvão, como grafites. Tem grafite branco também, tá, gente? Tem grafite, não, carvão branco. Acredito que é lápis carvão branco, lápis carvão bege, para tela preta. Existem telas que são vendidas assim, na cor preta, não são brancas, já vem preta. E aí você vai pintar, desenhar, se você quiser desenhar com pastel seco, você pode comprar pastel seco e desenhar nessa tela preta e passar depois um verniz, lógico, porque o pastel, acredito que ele sai, ele não fixa, mas tem o pastel oleoso. Você vai testar materiais, claro, né, aí na sua tela preta, ou se você só quiser fazer o desenho com o carvão branco, só para você poder enxergar, né, na tela preta,
E depois você vem e pinta com a tinta óleo, gente, maravilhosamente. Olha aqui, né? A tinta óleo, maravilhosa, cores vibrantes, né? Ó, com a tinta óleo e pincel. E é isso, gente. Eu espero que eu tenha passado minhas dicas aí, tá? Se eu estudo algum curso de desenho, eu fiz um curso introdutório, mas foi teórico, não foi no prático, muito prático, né? Já fiz, mas desenho você estuda teoricamente, mas você tem que praticar para você ficar bom. Você não pode apenas ir para teoria, tem que praticar. E, se possível, todos os dias, tá? Um pouquinho. Existem técnicas também para melhorar até o traço, né? O seu traço. Uma delas é fazer achuras. Vocês sabem o que é? Vou botar aqui. Você vai fazer traços de achura, ó. Assim, gente. Não sei se tá dando pra ver. Peraí. Ó. Deixa eu focar. Ó. Tá? Você vai ficar fazendo isso aqui, ó. Várias vezes ao dia. Também. Sempre que você puder, pega um papelzinho, vai fazendo achuras. Tenta manter um ritmo e espaços também. O meu tá horrível, tá? Mas vamos lá. De vez em quando você pega e faz, né? Tenta fazer linhas retas, né? Ó, tenta fazer. Tá? Vai tentando melhorar esse traço, fazendo isso. Tipo o jogo da velha, né? Faz também inclinado várias vezes ao dia, ó. E vai tentando, fazendo assim, e vai tentando sincronizar esses traços, né? Deixar assim, simétricos, espaçados, tá? Para que você possa treinar a tua mão. Quando a gente vai pintar na tela, no começo, é muito difícil. Pra mim foi, gente, no começo. Até hoje, às vezes, eu prefiro botar a tela na mesa e pintar na mesa, que é possível. Vocês viram que eu falei que pode ser feito, e eu acho difícil. Imagina desenhar também assim, com carvão. Então, tudo isso tem treino. É bom treinar. E pincel, geralmente, a gente pega aqui na ponta, né, pra pintar. A gente não pega bem... Às vezes, sim, no começo, dependendo, se for um detalhe no olho, às vezes a gente vai fazer uma sobrancelha, uma sombra no nariz, assim, né, da pessoa, como eu fiz essa aqui, ó. Fiz essa sombra no nariz dela, que não foi muito fácil de fazer por ser pequeno. Os dentes, então o que a gente faz? A gente pega com o pincel assim, às vezes a gente não consegue, a gente tem que pegar mais aqui. Infelizmente, eu não tenho essa prática, mas há quem tenha, anos pintando, vai desenvolvendo as pinceladas, o jeito de pegar no pincel, devido a muitos exercícios também com desenho e com outras formas, né, de melhorar os traços, tá bom? Então, tudo é treino, tá? Desenho é treino. E existem também desenhistas no Instagram, ó, super. Eu conheço um aí no Instagram que eu amei o desenho, ele dá muitas dicas de desenho, gente. Eu posso dizer pra vocês depois no grupo fechado do WhatsApp, tá? Eu sigo ele. E eu vejo lá os desenhos dele, são muito bons. Depois eu passo pra vocês esse desenhista, pra não botar aqui, né, no vídeo, mas eu passo no grupo do WhatsApp que vai ter uma finalização, a gente vai conversar no WhatsApp. Vocês vão poder tirar algumas dúvidas e se eu conseguir ser útil, serei lá no grupo, no final. E eu vou passar também, me lembrem, tá? Me lembrem de eu passar pra vocês essa pessoa, esse artista que desenha super bem, pra vocês se inspirarem, tentar desenhar como ele, tá bom? Beijo, amei estar aqui hoje falando pra vocês essas dicas de desenho e vamos desenhar pra gente poder pintar mais e mais, tá bom? Tchau, até a aula que vem.